Boa noite, experts. Sejam todos bem-vindos para esse podcast. E hoje nós iremos fazer a segunda parte de um tema muito importante. Mas antes, eu peço a vocês que façam a sua inscrição no canal, mande o seu coraçãozinho, faça os seus comentários. Eu, William Santana Martins. Eu, Valéria Marinus Martins. Estamos aqui hoje para falar sobre o segundo episódio, Hold e a reforma tributária. Mas para falar disso tudo, vamos também falar com o Dr. Lucas Santana. Isso, nosso convidado de hoje, Dr. Lucas Santana Marinucci. Seja bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer essa oportunidade mais uma vez, né? E vamos conversar sobre Hold e essa reforma tributária que está batendo na porta, né? Sim, anda todo mundo preocupado como é que anda, né? Como é que vai ser na virada aí para o ano que vem essa influência todo dia da reforma tributária, até porque as holds não vão ficar de fora, porque nós estamos tratando de empresas, né? Então faz parte de um quadro societário, de uma forma toda ampla na questão tributária também, né, doutor William? Eu acho interessante falar que ela é para o ano que vem, né? Só que na realidade ela já começou. Já começou. Nós já temos que fazer alguns destaques nas notas fiscais, temos que já estar prontos já para começar o ano, fazer o planejamento tributário para 2026. Sim. Né? Então, assim, é para o ano que vem, mas ele começa agora, né? Então, quem ainda não se preparou, pessoal, já passou da hora, hein? Faltam apenas o quê? Menos de 2 meses, né? Menos de 2 meses. Para começar tudo aí. Isso. Então, se preparem. E aí, Lucas, essa questão de holds, né? Nossos clientes andam todo dia praticamente conversando conosco, trocando ideia, querendo saber mais como é que vai direcionar toda essa questão das holds. Uma vez que a gente há uma orientação contábil em relação das empresas que são montadas relacionada a essa questão de organização, né, do patrimônio, enfim. Mas não é só organização patrimonial. Abrange muito mais outras coisas, não é isso? Com certeza. A reforma tributária está vindo com várias alterações, né? E implementando várias coisas novas, acaba influenciando bastante, né? E isso a gente tem que levar em consideração quando está fazendo o planejamento, né? Então, sempre quando a gente faz o planejamento da Hold, a gente tem que fazer esse planejamento pelos próximos anos, porque lá na frente a pessoa não vai precisar alterar algo muito relevante, né? Dentro da estrutura societária dela, dentro da estrutura da holding dela. Então assim, a gente fica bastante preocupado e atento, né? Porque a gente tem que deixar tudo redondinho para esse pessoal, né? Então a parte patrimonial realmente está sendo bem influenciada, principalmente para as questões das prefeituras agora, né? Porque eles agora estão sendo autorizados a cobrar em cima, digamos assim, uma tabela FIP, né? Em cima ali do valor. Claro que nós temos a briga hoje ainda pelo ITBI, hoje a jurisprudência está a nosso favor, né? Mas já é um ponto positivo, digamos assim, para as prefeituras, né? Então, se elas quiserem brigar, elas vão ter uma arma a mais para estar discutindo ali, né? E nós temos agora, foi aprovado recente a questão do ITCMD, né? Então, nós temos muitas alterações em relação ao ITCMD também. Hoje já estava começando a ser aplicado, agora com a legislação vai ser em todos os estados dessa forma, que vão poder utilizar o valor de mercado, um valor também de tabela FIP para imóveis que estão ali dentro das empresas quando faz a doação, né? Então, se você fez uma doação de cota hoje, que o valor da cota é R$100 mil, mas digamos que tem um imóvel lá dentro que vale R$1 milhão. Então, essa doação vai ser em cima de R$1 milhão e não sobre o valor da cota, né? Justamente por causa desses imóveis que tem dentro da empresa, né? Se for uma empresa operacional, vai levar em consideração o valuation da empresa, toda a movimentação, né? Então, tem uma série de situações que vai mudar. Inclusive, é interessante porque o meu TCC foi sobre isso, foi sobre guerras fiscais, elisão e evasão fiscal, né? Evasão fiscal é quando você simula algo, né? E comete uma fraude fiscal, né? Uma simulação fiscal. Agora, elisão não. Elisão é quando você faz um planejamento, né? Faz sua estrutura dentro da lei. E quando eu fiz o TCC, uma das questões vantajosas, digamos assim, é que os estados, eles
trazem, né, várias alíquotas diferentes para determinado setor. Então, isso é um atrativo para as empresas. Então, a empresa vai para o estado X porque tem um atrativo melhor em relação a tal alíquota de determinado imposto, né? Hoje, nós, em relação ao ITCMD, igual o estado do Amazonas, é 2%. O estado de Goiás é uma alíquota progressiva até 8%, né? E isso vai ser alterado também. Então, agora vão ser todos os estados 8%. Então, já não tem um atrativo mais de você, vou pegar uma empresa, abrir em outro lugar, fazer a doação em outro lugar, né? Então, isso já vai ser alterado, né? E provavelmente, nos próximos anos aí, eles devem aumentar essa alíquota também para uns 16%, mais ou menos, porque é algo que... 16%? 16%. Já é uma proposta que está suspensa, né? E provavelmente vai ser retomada nos próximos anos aí para esse aumento, né? E eles têm justificativa para isso, porque hoje o Brasil é um dos que menos tributa em relação ao ITCMD, né? Então, se você for comparar com os outros países, Estados Unidos, né? Outros países 40%, 20%. Então, puxa vida, o Brasil é menor. É um dos menores. Sim. Eu acho assim, interessante, nós quase não se via falar em hold. Poucas pessoas falavam em hold. E eu estou vendo que do ano vamos falar de 2024 para cá, criou uma relevância muito grande. Sim. Né? Todo mundo está falando em holding, o que é holding, como fazer uma holding, como preparar uma holding. Né? Eu sei que hoje é a segunda parte, nós já falamos nisso em outro podcast, né? Mas assim, eu queria que você desse essa definição de holding, porque mesmo nós já temos falado anteriormente, ainda tem muita gente que tem dúvida, né? O que é holding? Né? E qual sua relevância nesse momento? Né? É uma coisa... Porque é até interessante a gente voltar nesse tema, porque assim, nós víamos a hold como um controle patrimonial. Era vista como um controle patrimonial e até hoje, em alguns momentos, todo mundo se fala pela questão mesmo patrimonial dos bens, né? Só que a gente vê que não é só isso, depois que vê essa questão da reforma tributária, que ela também vem para agregar nessa questão também de uma organização familiar, não é só na questão patrimonial. Sim. Né? Isso. Porque, assim, acaba que foi ficando na mídia aquele pessoal poderoso que faleceu e deixou empresas grandes, né? A gente tem um exemplo recente que é o Silvio Santos, né? Então deixou empresas grandes, deixou um patrimônio gigantesco e acaba que os filhos dentro de uma ronda não teve que pagar o ITCMD, ou se teve que pagar foi algo ínfimo, né? E as empresas continuaram tocando. Pode ver que nenhuma empresa parou aí por causa do falecimento dele, né? Então, a partir de 2019, por causa da Lei da Liberdade Econômica que possibilitou as limitadas utilizar a legislação das SAs para poder fazer hold, né, e tudo. Então, desde 2019 começou a vir mais na mídia, né, essa questão da hold, justamente por uma questão patrimonial, uma questão sucessória, né, e também de diminuir impostos, né. Então, acabou ficando mais midiático, digamos assim, e hoje está cada vez mais, porque você vê algumas questões políticas acontecendo também e vê que não atinge o patrimônio daquele político, né? Então acaba que tem uma hold por trás, né? Tem uma estrutura bem organizada por trás, então, e todo mundo tem interesse nisso, né? E então, assim, acaba que os empresários estão buscando proteger seu patrimônio, estão buscando reduzir tributos, porque hoje tá difícil, né? Pagar imposto nesse país, mas então todo mundo busca isso, né? E em relação à questão da hold, o que é uma hold, né? Tem muita gente que usa uma definição dos Estados Unidos que eu não gosto, que é o termo to hold, que seria para segurar. Seria um termo no sentido de segurar, ou seja, segurar o patrimônio ou algo nesse sentido. Eu não gosto muito disso, porque eu gosto de definir uma hold como uma estrutura empresarial.
né? Sendo ela feita por um sistema com várias empresas ou um sistema com uma SA ou algo assim, eu vejo ela como uma estrutura empresarial que vai possibilitar você fazer o seu planejamento sucessório e o seu planejamento tributário. Então, eu vejo a hold, uma definição da hold seria basicamente nesse sentido. Então, é justamente um sistema para poder ter esse tipo de benefício para aquela família, né, ou para aquele grupo empresarial também, porque a hold pode ser utilizada tanto para patrimônio quanto para as empresas. E acaba que cota empresarial também é patrimônio, né? Sim. Então pode utilizar para as duas situações. Eu costumo dizer assim que holding é uma maneira de planejar o futuro. Com certeza. Eu penso que seja dessa forma, né? Porque eu já vi várias situações familiares, né, que após abrir uma hold, após trabalhar com essa hold, fazer a junção do patrimônio ali, essa adequação, as coisas melhoraram ali dentro. Claro. Né? Claro. Então, assim, eu vejo que é uma forma de planejar o futuro. Seria isso mesmo? Com certeza, eu entendo, né? também dessa forma. Só que também eu vejo que é um momento também de reavaliar. Até por conta dessa questão de montar toda uma estrutura de hold, tem que ter a consciência de que são empresas CNPJs e que merece um zelo, uma organização financeira interna, porque às vezes há holds que é a movimentação também, não é só a questão do patrimônio em si. Sim, com certeza. Eu assim, a hold, ela assim, a gente fala que evita o inventário, né? Acaba que não evita 100%, porque lá na frente a pessoa vai precisar abrir um inventário, mesmo que seja negativo ou algo nesse sentido, precisa abrir, né? Ou alguma coisa que não colocou dentro da hold, igual um carro ou algo assim, mas aí já é coisa mais pequena, né? Mas a hold, ela evita isso e planeja a sua sucessão, evitando o inventário, evitando o processo de inventário, briga entre a família, né? Porque dentro da hold você faz, eu gosto de chamar de governança familiar, mas nada mais é do que um acordo de cotistas ali, onde quem vai mandar nesse acordo de cotistas são justamente os genitores, né? Então, os genitores, ele tá ali preocupado com o segmento do seu patrimônio, com o segmento da empresa que ele tem, né? E aí dentro da hold ele consegue fazer isso. Mas tem um testamento. Não, o testamento ele é falho. O testamento você vai precisar de uma aprovação judicial, você não pode ali doar mais de 50% dos seus bens, né? Tem uma série de situações no testamento que ele não é indicado, né, para ser feito. Então, a gente traz esse testamento, digamos assim, para dentro de um acordo de cotistas, né? Eu já vi famílias assim que conseguiram se estruturar com um planejamento de uma holding bem simples. Sim. Né? Então a família conseguiu se estruturar, conseguiu assim preservar seus bens. Sim. Né? Através da estrutura de uma holding. Sim. Né? Então é importante falar isso, né? Porque por isso que eu perguntei, né, a definição de holding, o que é holding, justamente por essa questão. Né? Às vezes você tem poucos imóveis, 1, 2, 3 imóveis, né? Já tem 2 filhos, um filho só, não sei, alguma situação assim, né? Divergem, claro, de família para família. Então a gente vê que organiza e preserva os bens. Com certeza. Né? Porque vem organizar isso, evita dor de cabeça. Com certeza. Né? Evita a dor de cabeça aí, porque é briga familiar, briga entre irmãos, né? Claro. Até questão de perda patrimonial por uma execução ou algo nesse sentido, acaba evitando também, né? Claro, se não for feito de forma fraudulenta, né? Se for feito de forma fraudulenta, acaba descaracterizando a hold. Mas ali você está protegendo os seus bens, né? Até se seus filhos tiver algum revés ou alguma coisa assim, não ataca as cotas da hold, né? Questão do casamento deles também não vai comunicar ali com aquelas cotas da hold. Caso o filho venha a faltar antes dos pais, essas cotas voltam para os genitores e não vai para o inventário do filho, né? Então, assim, tem uma série de proteção. Você já deixa aquele patrimônio pronto para dar continuidade. Eu tenho um exemplo recente, nós fechamos um contrato
que os pais falaram, eu não quero vender esse patrimônio. Uma fazenda muito grande no interior de Goiás, não quero que esse patrimônio seja vendido. Então, dentro da holding, a gente está determinando que isso aconteça, que essa vontade dele aconteça, né? E assim, feito toda a estrutura da holding, ele não vai perder o controle dos bens. Então, ele fica no controle de tudo, já tendo organizado para os seus filhos tomarem conta, né? Então, assim, é uma situação bem interessante, porque você diminui bastante a tributação e você consegue preservar seu patrimônio, né? É interessante, porque você vai falando aí, eu fico imaginando as coisas aqui, né? Porque você está falando de holding, de patrimônio, e contadores, a gente só pensa na tributação, né? Sim. Como que é isso? Né? Então, assim, eu estou entendendo que a holding não é só sobre impostos. Sim. Né? Porque às vezes a gente pensa, vai diminuir o imposto. Não, também é sobre a gestão patrimonial. Claro, né? com certeza. Com certeza, porque olha só, claro que a gente tem algumas holdings simples, né? A pessoa só tem uma casa, dois imóveis, algo nesse sentido, que realmente está ali só para preservar o patrimônio, e aí a gente pensa no ITBI para ter a imunidade do ITBI, e pensa em relação à redução do ITCMD, né? Então a gente pensa nisso, mas tem famílias que recebem aluguéis, recebem arrendamento, né? Que tem empresas que fazem, sei lá, qualquer tipo de atividade, né? Então você pensa numa estrutura tanto patrimonial para guardar os bens, tanto numa estrutura operacional, que seria, vai rodar o aluguel, né? Que aquela família recebe. Então, é mais vantajoso você rodar o aluguel dentro de uma empresa, né? Se a gente for comparar com a pessoa física, é claro que tem uma tabela progressiva, né? E a gente tem que fazer esse cálculo para ver se realmente é vantajoso, ou seja, na pessoa física atualmente até 27,5%, né? Então depende do tanto que você receber e as deduções, né? Tudo mais. Só que é um imposto muito alto, né? E a partir do próximo ano nós vamos ter mais 10%, que é o IVA. Então você vai pagar ali 37% em cima de 37,5% em cima do seu aluguel, né? Então, dentro da holding, hoje a gente tem uma alíquota efetiva ali, que a gente entra sempre na discussão de o que é alíquota efetiva, o que não é, né? Mas você tem uma alíquota efetiva ali de 15%. Né? Vai ter que pagar o IVA ano que vem. Não vai Tem gente fugir. Só que você vai para 25%, Isso. né? E aí, quando na pessoa física, você vai para 37%. Então, assim, você tem que pensar em tudo isso, porque várias famílias hoje têm várias casas de aluguéis, tem um arrendamento, né? Tem a questão de gado, como que vai ser feita essa movimentação de gado. Então, a gente tem que preparar essa parte operacional da família também, para que nada fique travado. E quando o patriarca vier a faltar, não, tá aqui, ó, a empresa continua, né? Então, a empresa continua, a atividade daquela família, o que traz sustento para aquela família vai continuar. Né? Complementando o que você está falando, então é essencial a gente já, na hora de um planejamento de uma holding, já ter também uma assessoria contábil e tributária. Com certeza. Porque se eu estou falando, por exemplo, igual os exemplos em que você citou de aluguel. Pela empresa eu vou pagar X%. Pessoa física eu já vou pagar tanto por cento. Se eu estou dentro da empresa, eu já tenho algumas obrigações e o intuito de se organizar tributariamente a questão dessa empresa onde que eu vou somar ali mensalmente essa renda de aluguel para fazer essa distribuição de lucro, enfim, todo o processo mesmo contábil, vamos dizer assim. Então, a importância desse elo, né, contábil, tributário, o foco da holding em si, para que o empresário que está buscando essa modalidade está amparado e sabendo onde que ele vai entrar nas questões dessas empresas a serem criadas. Com certeza. Seria isso, né? Extremamente importante ter esse casamento, né? Porque, assim, acaba que o advogado ele vai fazer o planejamento, vai fazer os contratos, todo o processo para deixar aquela holding entregue, mas no meio do caminho já tem questões contábeis
Então, a partir do momento que você abre uma empresa, você já tem questões contábeis ali, obrigações acessórias para serem enviadas, mesmo que a empresa não tenha atividade, né? Não tenha recebimento, nem nada, né? E a partir do momento que tudo fica pronto, quem vai assumir aquela bronca ali é o contador, né? Porque todo mês ele vai ter que enviar as obrigações acessórias, né? Vai ter que assumir aquela empresa contabilmente falando, né? Então precisa estar alinhado, né? Precisa ter essa conversa para que lá na frente, opa, peraí, por que você fez desse jeito aqui e agora não tá dando certo, né? Não tá rodando da forma que deve rodar, né? Então a gente precisa ter um alinhamento inicial para quando finalizar o sistema, realmente tá tudo dentro dos conformes, né? Porque essa parte tributária aí, né? Mas aí a pessoa pode pensar assim, mas hoje eu estou com meus bens aqui na pessoa física, eu não tenho que pagar uma assessoria contábil, porque quando é empresa, obrigatoriamente tem que ter um contador. Sim. Né? Ele pode pensar isso, né? Falar, mas peraí, eu vou colocar na pessoa física não tem contador, só na hora de fazer meu imposto de renda, e olha lá, a pessoa física, né? Agora eu tenho que contratar, então, uma assessoria contábil para que faça as obrigações acessórias, como você bem citou, né? E aí, para cumprir as obrigações, né? Devidas a uma empresa. Sim, né? sim. E eu vejo assim, os empresários hoje estão pensando mais no futuro. Ainda bem, porque assim, se você vê, parece que realmente não faz sentido. Peraí, eu vou aumentar um gasto mensal, né? Vou ter um gasto mensal ali, vou ter um trabalho para cuidar dessas empresas, né? Só que o que é o futuro, né? Então, hoje você tem uma perda patrimonial no inventário de 40%. 40 e poucos por cento. Muito, hein? É muita coisa. É muita então, coisa. é só a gente fazer conta do futuro. Atualmente, o que acontece? Se vier o inventário, você vai ter que pagar ali o 8%, assim, de 2% a 8%, né? Em cima do valor de mercado daqueles bens, né? Então, um bem que você declarou no seu imposto de renda R$100 mil e hoje ele vale 2 milhões, você vai ter que pagar aqui em Goiás 8% em cima, e futuramente vai ser 8% em tudo, então 8% em cima daquele 2 milhões. Então já é um valor alto, né? Fora isso, vai ter um processo de inventário. Aí tem um processo de inventário, você não sabe quanto tempo isso vai demorar, se for um inventário litigioso, né? Então você não sabe quanto tempo isso vai demorar. O advogado já cobra mais caro, porque ele cobra percentual em cima do valor do patrimônio da pessoa para finalizar esse inventário, né? Então é só fazer conta. E você ainda tem hoje uma discussão muito grande que foi aprovado pelo STJ, que é justamente o ganho de capital em cima disso. Então, você paga o ganho de capital em cima do inventário, ou seja, você paga os 8% mais os 15%. Isso é uma discussão, entendeu? Então, assim, é um valor muito alto, muito alto. E fora que, tá em inventário. Os herdeiros não têm condição de pagar esse valor. O que vai acontecer? Vai ter que ser vendido aquele imóvel com deságio. Porque eu não vou comprar um imóvel que está numa briga de inventário pelo valor que realmente ele vale. Eu vou cobrar com no mínimo 20% ali de desconto, digamos assim, né? Para guardar o inventário e tudo mais. Então, aquela família que tinha dois imóveis, chegou lá na hora do inventário, perdeu um só para pagar imposto. Né? Pagar imposto, pagar advogado, pagar taxas, né? Então, assim, e é bom ver que os empresários hoje estão tendo mais consciência disso, pensando mais nessas contas futuras, né? Para deixar seu patrimônio preservado, para reduzir os impostos futuros, né? Então, assim, é de extrema importância já ter esse tipo de pensamento, né? Você está assumindo um custo hoje que, se você comparar com o custo que você vai ter futuro ou que sua família vai ter no futuro, é ínfimo, né? Então... eu acho que a tendência mesmo é o contribuinte passar a todos eles ter PJ, né? Porque é importante a pessoa jurídica, né? E você mesmo aí com o seu patrimônio, você falou, tem 2 casas, né? Tudo bem, eu tenho 2 casas, vamos supor. E se eu pegar essas 2 casas e abrir uma hold para controlar elas, para deixar para os meus filhos, eu posso fazer isso sem ter que desfazer, pagar 40%, igual você citou. Sim, com certeza. Né? Então seria um planejamento importante, interessante. Sim. Né? Então, às vezes eu nem sou empresário,
Né? Sou um trabalhador, sou CLT e tal, mas eu tenho esses 2 imóveis, né? E pretendo deixar para os meus filhos aqui, né? E agora, né? Então eu vou abrir essa holding, vou colocar esses bens ali, para a hora que eu não estiver mais aqui, eles terem condições de continuar, de se manter, de ter esses imóveis sem ter que gastar, de pagar essa quantidade de tributação aí, né? De perder 40% dos seus bens aí. Eu acho que a gente tem um tabu muito grande de falar da falta, né? Então, a família ali não gosta de conversar sobre isso, né? Então, a falta, claro que é um tema um pouco delicado, né, de conversar, mas tem que ser conversado, porque é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? Então isso tem que ser conversado. Como que vai se manter aquela família? Então muita gente tem o patriarca que traz o sustento para aquela família. Então como que isso vai se manter após a falta dele, né? E assim, empresa, CNPJ, ela não morre. Então, independente se a pessoa faltou, não faltou, ela não vai morrer. Só se você quiser fechar ela, extinguir ela, né, e tudo. Então, a gente tem que pensar nisso. Já que uma empresa não morre, como é que eu vou fazer para que o meu negócio passe, né, para os meus filhos, vai adiante, continue dando sustento para os meus filhos? Como que eu coloco meus imóveis ali para não ter uma perda patrimonial futura, para os meus filhos estarem mais tranquilos futuramente, né, não ter que preocupar com isso? Então, assim, eu vejo que hoje tudo tem que ser rodado por CNPJ. Isso. Por CNPJ. E falando assim, empresa, CNPJ, falando nesse contexto familiar, que a gente sempre escuta uma coisa ou outra no desenrolar desses bens, a preocupação é mais como é que isso se desenha na realidade. Então, assim, eu estou montando a hold, como é que eu vou proteger, como é que eu vou me organizar para que tudo isso que nós estamos falando, né, aconteça. Então, na realidade, tudo isso vem buscando em cima, né, do contrato societário, contrato social, que envolve a parte societária, porque vai envolver toda a família, que é um eixo importante de toda essa organização da hold. Sim. Então assim, tem que começar com o planejamento da estrutura familiar. Então, ver como que é essa estrutura familiar, ver quais são os negócios dessa família, para saber qual estrutura vai seguir. Se vai montar uma SA para cuidar de tudo, se é um patrimônio muito grande. SA de capital aberto, fechado? Aí, no caso, fechado, né? Inicialmente, aí depende do patrimônio. Futuro, né? Então, assim, se tem muitas empresas, aquela família, né? Então, talvez pensar numa SA com capital fechado, né? Ou se a gente passa para o sistema de empresas, que a gente monta um sistema com algumas empresas para poder fazer todo esse benefício tributário que tem, né? E todo esse controle em cima do patrimônio. Então, assim, tudo começa no planejamento. Não tem como você começar uma hold sem você ter um planejamento concreto de como é a realidade daquela família inicialmente e como que vai ser o futuro dela. Porque, beleza, esse ano a gente tem alguns arrendamentos e tal, mas a partir do ano que vem, nosso arrendamento vai triplicar. Então, peraí, então se vai triplicar, a gente tem que montar uma estrutura para isso aqui, como que vai ser isso, né? Então a gente já tem que pensar no futuro dessa família também. Porque é uma coisa que tem que perdurar, né? Então, começa com planejamento para saber como que vai ser essa estrutura. Você falou em futuro aí, né? Vamos falar de um futuro que está bem próximo. Né? Que é a mudança tributária. Sim. Né? Qual que é o reflexo, né, da mudança tributária nessas holdings? No início você começou a falar, mas nós fomos evoluindo o assunto, né? Qual que será o reflexo disso da mudança tributária nas holdings? Eu vejo que a reforma tributária ela vai abrir mais os olhos para o pessoal fazer holding. Eu não vejo que a holding vai acabar com a reforma tributária, nem nada disso, porque a reforma ela não tem um impacto empresarial
que é possível ser feito dentro da estrutura da holding. Claro que ela tem um impacto tributário. Aí é fazer conta, é fazer o planejamento, o que vai ser mais benéfico para aquela família, né? Depende da atividade dela, como que está se desenhando isso, né? Mas eu vejo que a reforma tributária ela vai atrair mais pessoas para fazer holding, justamente por causa desse aumento da tributação. Né? Então, nós vamos ter um aumento aí muito grande na carga tributária e todo mundo quer correr. Então, assim, nessa situação aí de mudanças, as holdings agora, a maioria foram criadas com pensamento na economia fiscal. Sim. Né? Sim, com e certeza. agora isso aí tem que ser revisto. Sim. Né? Tem que ser revisto para que nós possamos fazer uma nova reorganização, né, para ver como que isso aí vai ficar. Isso. Né, agora. Agora Eu falo agora porque agora. 2 meses, né? Eu vejo dessa forma, porque você tem que olhar para essa estrutura e ser uma estrutura sólida e benéfica para aquela família que vai passar pela reforma tributária agora, né? Então não é só um fundamento fiscal. Ela, na realidade, é gestão patrimonial. Sim, sim. Né? Não tem uma receita de bolo, digamos assim, para aquela estrutura, não. É uma estrutura que você tem que adaptar para a realidade daquela família e para a realidade que está acontecendo no Brasil. Né? Então, você tem que fazer essa adaptação para as coisas rodarem, porque depois você faz uma estrutura que vai trazer imposto muito alto para aquela família e acaba não tendo um benefício econômico, né, futuramente. Então, pois é, e nisso tudo aí eu vejo umas outras questões, que como nós estamos falando na reestruturação, né, que é de gestão agora, e não só fiscal, né, mas nessa estrutura de gestão, nós temos aí algumas mudanças em relação à mudança tributária. Né? E uma questão que eu vejo aí, que eu acho que era importante nós conversarmos sobre ela, é exatamente a questão da distribuição de lucros. Sim. Né, lucros e dividendos. Porque às vezes você falou aí, tem o arrendamento, tem o aluguel, né? E aí? E agora? Eu tenho esse aluguel, eu tenho o arrendamento ali, apurei o resultado da empresa, quero distribuir lucros. Né? Como que vai ser isso nesse momento de mudança tributária? É uma situação que a gente está tentando acostumar ainda, né, com o que vai acontecer, porque agora tá assim, peraí, vai tributar lucro de empresa? Como assim que vai tributar lucro de empresa, os lucros e dividendos, né? Inclusive, hoje saiu a questão da isenção dos 5 mil. Né? Então tá acontecendo da pessoa física, da pessoa física do imposto isso, de então renda. Até R$5.000 que a pessoa recebe tá isento, né, do imposto de renda. Acredito que isso já tinha que ter sido atualizado há muito tempo, porque era uma atualização que não vinha desde anos, né, e que agora saiu. Só que aí nós temos uma outra vertente que está sendo discutida ainda para o próximo ano, que é justamente quem recebe acima de 50 mil por mês, ou seja, 600 mil no ano. Né? Então, quem tem esse tipo de rendimento anual vai ter uma tributação um pouco diferente, que começa com uma alíquota de 1% a 10% daquele rendimento. Mas espera aí, tá bom, mas eu recebi lucro e dividendos, não vou pagar. Não, é o rendimento que você teve naquele ano. Então, soma ali arrendamento, lucro de empresa que você teve, né? Deu mais de 50 mil por mês, 600 mil no ano, você vai ser tributado. Então, isso é algo que a gente tem que fazer o planejamento dentro da empresa. Como que vai ser isso, né? Como que vai ser essa distribuição? Peraí, eu vou mudar a tributação da minha empresa porque o lucro real, quando você recebe o lucro real, você não vai pagar esse imposto de renda? Tá, mas se eu mudar essa tributação para lucro real, o quanto que a minha empresa, né, vai pagar de imposto, né? Então, assim, tá colocando os empresários numa sinuca, né? Porque, e agora? Como é que vai acontecer, né? Você falou em arrendamento, ou então na venda do gado, por exemplo. Eu vendi o gado, hoje eu estou no lucro presumido da minha empresa, eu estou pagando ali numa alíquota linear, né? 1,2 de imposto de renda e 1,01 de contribuição social, né? E agora? Aí mas então eu já paguei o imposto, né? Como que agora
teve um resultado da minha empresa, eu vou distribuir o lucro para os sócios e ainda E tenho vai que ter que pagar. pagar o Ainda tem que imposto. pagar o imposto, né? Né? Sobre lucro, parece dar-se uma bitributação. Sim. Mas tem que se pensar nisso. Claro. Porque houve uma mudança. Houve, né? sim. Então é justamente as contas que a gente tem que fazer. Qual que é daquela atividade daquela família, daquele empresário, né? Como que tá a empresa dele, qual que é a receita da empresa dele, para a gente ver como que nós vamos receber esses lucros para que não pague uma alíquota muito alta de imposto de renda. Porque acaba que, peraí, ele não vai receber distribuição de lucro. Tá, mas aí a pessoa quer comprar um imóvel, quer ter seus gastos, né? Gastos, Eu não posso colocar esses gastos dentro da pessoa jurídica, porque aí dá confusão patrimonial. Então aí eu já coloco o planejamento totalmente em risco se a pessoa começar a fazer desse jeito, ter os recebimentos, ter os gastos pessoais dentro da própria empresa, né? Então eu não posso fazer isso. Então é algo que tem que ser pensado, é algo que tem que fazer conta para não ter esse tipo de problema ou reduzir o máximo possível da tributação, né? Mas assim, é algo que não tem como correr, né? Então nós vamos ter um período aí para adaptação, né? Vamos ter esses períodos de aprovações agora, né? Então, dessas novas legislações, né? E tudo, mas é algo que todo mundo tem que colocar na cabeça. Eu vou ter que pagar imposto. Porque essa questão de sonegação, igual o pessoal anda querendo fazer, ideias mirabolantes aí para fugir de imposto, isso aí é impossível. É impossível, né? Tá com dias contados. Tá. Não, tem que fazer. E hoje tudo é tudo é informado. tributado, tudo é informado, Não tem que ser como Você feito. vai abastecer ali, vamos participar da nota fiscal aí, dos sorteios, coloca seu CPF ali, tá comprando isso, tá comprando aquilo, né? E o Estado tá sabendo, o governo tá sabendo. Tá de todo né? jeito E você, sabendo. mas eu ganho só tanto por mês, declara aqui na isenção. É um negócio complicado. E é tão engraçado porque com essa reforma nós temos uma série de situações a ser pensadas, né? Porque para nós que prestamos serviços, nós vamos ter agora que as empresas vão poder usar os créditos de serviço. Então, para usar crédito de serviço, eu vou ter que pelo menos passar por lucro presumido. Então, aí já aumenta no mínimo lá no meu escritório 10% do imposto mensal que eu vou pagar, para a empresa poder utilizar esse crédito, né? E então, assim, eu até estava conversando com o contador, que ele até falou uma coisa interessante, que foi assim, que as empresas agora vão ter que ser lucro real, que lucro presumido vai acabar, a competitividade do Simples Nacional não vai ter mais e as empresas vai ter que ser pro lucro real. E é interessante pensar nisso, né? Porque essa reforma tributária ela vai mudar tudo. Vai Mudar tudo. Então, será que esse medo que hoje a gente tem do lucro real, será que isso vai acabar? Será que vai se tornar atrativo para as empresas passar para o lucro real? Né? Então isso é algo de se pensar e algo de fazer conta, porque vai influenciar tanto na pessoa jurídica e principalmente na pessoa física do empresário. Então é algo que a gente tem que analisar. A gente tem aí, você imaginando aí, 50 mil por mês, né, distribuição de lucro tá imune a imposto, isento, não sei qual que vai ser a denominação, né? Isso aí dá 600 mil por ano. É um valor bom, ok, mas tem empresas de volume grande, pessoas aí, tem 5 milhões de distribuição de lucro, 3 milhões, né? E agora? Imagina. Como vai ser isso? Então eu vou tributar isso aí, até 600 mil estamos isentos, né, do imposto. A partir daí você tem que pagar uma margem de 1%, né? Pois esse planejamento tem que ser observado não só nas holdings, em todas as empresas, porque essa discussão é justamente a parte operacional da família, é a parte do sustento da família, né? Então nós temos a parte que guarda os bens, a parte patrimonial, e nós temos a parte operacional. Então, é algo que a gente tem que pensar porque é o sustento daquela família, então é algo que a gente tem que deixar bem estruturado para ela ali poder dar segmento, né, na sua atividade, não ter nenhum problema, nenhum risco tributário. E eu vejo que isso é muito importante dentro de um contexto contrato social.
Porque tem que deixar isso tudo bem claro. Como Sim. que é, assim, Isso aí, de né? tudo isso dentro do contrato. Como é que você vê tudo isso dentro dessa modalidade, igual dessa tributação nova que está vindo aí, esse planejamento com mudança, muitas contas a serem feitas. Sim. E nós temos já empresas já constituídas que entram na questão do rol na hora que vai montar as holds. E são contratos que muitas das vezes foram feitos há 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, que nem olharam, né, de uma cláusula. Então, como é que a gente trabalha tudo isso, né, em relação a esses contratos? Eu vejo que hoje tudo vai se tornar mais importante. Não que não era importante isso, mas hoje vai ser bem mais importante analisar cada passo. Né? Então, o pessoal pegava aqueles contratos de internet, o modelo e já protocolava. O modelo é esse, pronto, já vão né? fazer. Então, gente, o contrato é a parte mais importante da empresa. É onde nasce a empresa. Então, o contrato vai estar delimitando uma série de situações. Um exemplo, se não tiver dentro do contrato social que você pode distribuir lucro mensalmente, você não pode distribuir lucro mensalmente. Então, você vai sobreviver só com o prolabore da sua empresa e vai receber os lucros só no final do ano? Como que vai ser isso? Então, se no contrato social não tiver determinado isso, você não pode. Mas e se a empresa estiver distribuindo, ela pode ser tributada em cima disso aí, né? E pode ser autuada. Né? Então é engraçado, porque é uma coisa que começa no contrato social. É outra questão, você tem sócios. Aquele sócio faleceu, né? Como que tá lá a parte do falecimento do sócio? Não, calma aí, deixa eu ver. Agora as cotas entrou para herança e os herdeiros vão assumir aquelas cotas. Opa, então, como assim? Você tá... Beleza, seu sócio faleceu, só que os herdeiros dele, que não sabem nada sobre a empresa, eles vão assumir as cotas dele e vão. Porque a cota entra para herança, né? Então, existem outras formas de colocar isso dentro do contrato, né? E eu vejo que todos esses contratos têm que ser revistos e atualizados para a realidade da empresa e para a realidade da reforma tributária agora. Porque tudo começa ali no contrato. E outra coisa muito importante é o acordo de cotistas, que vai determinar como que aquela empresa vai funcionar. Então, para evitar problemas, nós temos que colocar umas cláusulas bem feitas. Bem feitas. Né? Bem adequadas, no modelo operacional da empresa. Né? E também uma questão que eu vejo, que eu acho assim, de grande importância e que nós temos que tomar muito cuidado quando faz a redação do contrato, né? Os advogados, né, que nos digam, né? Sim. Mas principalmente a situação da administração. Sim. Né, definir a administração, até os limites da administração, quem administra isso, quem administra aquilo. Eu administro a parte financeira, o outro administra a parte operacional. Isso tem que ficar bem claro nos contratos. Bem claro. E assim, isso é tão importante. Eu vou trazer o exemplo de hold. Nós temos uma série de cláusulas quando a gente faz a doação das cotas, né, que traz a proteção para aquela família. Então, nós temos cláusulas de usufruto, nós temos cláusulas de incomunicabilidade, cláusula de administração permanente. Então, só os patriarcas vão poder ter a administração daquela empresa, né? Então, assim, isso é muito importante. E é engraçado que a gente teve um caso esse ano que isso teve falha da junta comercial também. Que eu acredito que falta fiscalização na junta comercial e também falta leitura de contrato dos próprios bancos. Porque a administração é o que... A parte administrativa da sociedade é o que vai dar andamento nessa sociedade. Muitos bancos nem leem essa cláusula e acham que, diga, uma coisa simples como abrir uma conta bancária precisa de todos os sócios assinar. Isso não é verdade. Se na administração está lá que uma pessoa administra que pode fazer isso, ele pode fazer isso. O banco não lê isso. Quer fazer de toda forma. Mas olha só, a gente teve um caso recente que a pessoa, a matriarca tinha a administração permanente da empresa e só ela podia fazer as alterações contratuais, né, uma série de situações dentro da empresa. E a filha dela, briga familiar, né, e tudo mais, a filha dela conseguiu fazer uma alteração contratual tirando ela da empresa, sem a assinatura dela.
Então, isso faltou fiscalização da junta comercial. E conseguimos derrubar justamente porque tinha essa cláusula. Então, foi até caso de questão de delegacia e tudo, né? Virou questões criminais também. Mas, assim, para você ver a importância de uma cláusula bem redigida, né? Então, você tem que ter essas cláusulas bem redigidas no seu contrato social. Senão, você pode correr um sério risco de até perder a empresa, como foi esse caso. Né? Eu também estou com uma empresa lá, ela tem uma quantidade X de sócios, e para falar exatamente dessa questão da falta de atualização dos contratos. Né? E essa empresa está paralisada já tem alguns anos. Não se mexe, inclusive na junta comercial ela está como bloqueada. Né? E aí sócios, alguns já mudaram, né? Nem moram no Brasil mais, outros faleceram, e essa empresa está aí parada, sem nada. E precisa dar baixa nessa empresa. Olha que situação, né? Falta de uma cláusula específica para isso, falta de gestão mesmo, né? Então, e eu tô tendo que dar baixa, né? Estamos procurando os meios legais necessários para que isso aconteça. Isso pode virar até processo judicial. Pode. Porque é interessante dentro das empresas ter a própria assembleia, quando é muito sócio. Então, para determinar essas diretrizes, né? E como o sócio sumiu, digamos assim, sócios acabou sumindo. Então, até isso vira questão judicial. E aí você fica travado numa série de situações, porque a gente sabe que o processo judicial não é tão rápido, né? Então, acaba que você quer resolver aquela situação e vai ter que esperar por não ter feito um contrato inicialmente bem redigido, né? Não ter as cláusulas, não ter um acordo de cotista, né? Então, isso é bastante... É a parte inicial da empresa que é muito importante, muito importante. E aonde que entra em a questão que você falou você vai ficar só com o Prolabore? Não, vou ficar só com, né, a distribuição de lucro. Isso aí também tem que estar dentro do contrato. Tem que estar bem delimitado, né? Porque qual o prolabore de cada um, quem vai receber, se tem vários sócios, quem não tem. Porque, olha só, se isso não ficar determinado, o prolabore, nós temos uma série de impostos para serem pagos à pessoa que recebe o prolabore. Né? A empresa precisa pagar uma parte dela, né? A parte dela. E descontado pro labore a parte dos 11%, né? Então, Sim. Se isso não ficar determinado dentro do contrato social, dependendo, a pessoa recebendo distribuição de lucro, pode sofrer uma autuação achando que aquilo ali é prolabore. E aí não pagou os encargos que deveriam ser pagos. Exato, porque aí eu não recebo prolabore, mas eu estou todo mês fazendo um recibo lá de distribuição de lucro. Sim. Né, contabilizando isso como distribuição de lucro. Sim. Mas não tem lá uma cláusula específica informando os lucros poderão ser distribuídos mensalmente. Ou então, até mesmo, você falou aí de um acordo de cotista, né, ter um acordo entre os cotistas falando... dizendo que os cotistas abrem mão de receber o prolabore. Sim. Né? Eu acredito que deveria ter isso. Né? Aí ele não recebe. Né? Então tudo tem que ser formalizado. Com certeza. Né? Com certeza. Da importância da assessoria jurídica, né? E tudo mais. Isso que eu falo que é um conjunto, né? Um combo. Essa questão desse estudo tributário, a questão contábil, a questão tributária, envolve um monte de coisa para que tudo seja alinhado e caminhado certinho, bonitinho, porque nós estamos pensando no futuro. Sim, sim. Né? E assim, o pessoal, Lucas, mas nunca vi isso aí dar problema, né? Tem muito isso. Gente, e como a gente está tendo essa reforma agora, o Estado, então o Estado que eu falo, Receita Federal, Cefaz, né? Aí as prefeituras, elas estão se atualizando com sistemas para ir fechando o cerco. Hoje a gente já tem as notas fiscais, que é federal agora. Não é mais que você emite dentro da prefeitura, né? Naquela nota normal, digamos assim, que antigamente era. Hoje a própria Receita está influenciando nisso. Então você vê que tão cercando para não ter esse tipo de situação, né? Então, Lucas, isso aí não dá problema não e tal. Dá sim, pode. E muitas vezes assim, como se falou muito em holding, né, nos últimos 2 anos aí, e vem se falando, e agora
né, alavancou mais, né? O pessoal está comentando mais, todo mundo querendo abrir holding, todo mundo procurando para proteção patrimonial, né, que eu acho interessante, importante as pessoas terem despertado para isso, né? Mas por outro lado, eu vejo que muitas foram abertas por modismo. Sim. Né? Igual você falou, pegou um contrato pronto lá na internet e jogou ali e abriu. Entrou no IA, na inteligência artificial aqui, elaborou um contrato e abriu a holding, né? Por modismo. Sim. É isso. Então eu acho que isso agora tem que ser revisto, né? Igual você falou. Sim, né? porque todo mundo, agora a moda é essa. O pessoal liga, William, como é que é isso assim? É dessa forma, né? Eu falo, não, faz assim. Não, mas aqui no chat GPT ou não sei qual, na inteligência artificial tá falando que é dessa forma. Fala, peraí, pessoal, né? Vamos, peraí. Pé no freio aí. Não é assim, peraí, né? Não, e isso é interessante porque as holdings, elas estão sendo fiscalizadas. Então ela tem que se manter viva. Tem. Né? O que é se manter viva? Porque eu abri lá por modismo, peguei o contrato, não, tem uma holding. Holding, agora eu tô protegido. Eles falavam que ele tava blindado. Não existe, no Brasil não existe. Não existe essa blindagem, né? Então, assim, aí a pessoa não fez as questões contábeis, né? Não elaborou nenhum balanço patrimonial, nem de abertura, nem de encerramento, nem nada. E falou que tinha uma holding. Olha só, a gente tá vendo vários casos que, e assim, até... Por que a junta aceita isso? Você faz a alteração de integralização de imóveis, tá lá no contrato social que foram integralizados os imóveis. Só que se você não fizer isso, passando por um processo na prefeitura, ela te dando a imunidade do ITBI, e você ir no cartório e tirando da pessoa física e passando para a pessoa jurídica, não tem validade nenhuma aquele contrato. Você vai ter que pagar do mesmo jeito o ITCMD lá na frente, quando acontecer a falta, né? Então, assim, são coisas que precisam ficar atentas. E tá sendo cada vez mais fiscalizado. Lucas, mas eu vou fazer uma holding e vou ser fiscalizado? Gente, a pessoa física está sendo fiscalizada. Você, no momento que você faz seu imposto de renda, você já cai na malha automaticamente. Já tem até malha prévia hoje. Quando você vai fazer o imposto de renda lá, já está lá. Você malha prévia lá. Então, assim, tudo está sendo fiscalizado. Nós passamos pela Operação Lock lá em São Paulo, que é em cima das holdings. Várias holdings caíram por causa desse tipo de situação. Não fez os trâmites que devia ser feito dentro de Cefaz. Só iniciou o processo, né? Só iniciou ou fez só o processo na junta comercial. Porque assim, como ainda não tem uma estrutura, digamos assim, de fiscalização por causa de questão de efetivo, ou até talvez de próprio sistema, você consegue fazer alterações na junta comercial ali sem passar pelos órgãos, pelo Cefaz ou pela prefeitura, né? Então, muita gente fez dessa forma. É uma hold. Só que não olha o risco que você traz para o seu cliente, né? Então, teve esse tipo de operação em São Paulo, né? Claro que às vezes é uma operação muito arrecadatória que eles fazem, né? Só que cai. Só que vai cair, né? O Rio Grande do Sul tá passando agora, né? Tem em agosto, se eu não me engano, que foi aberta a operação lá. Então, assim, tá sendo fiscalizado. Se você não fizer da maneira correta, vai cair. Então, tem que tomar cuidado. Então, esse cuidado, eu fico vendo aí, porque quando se começou a falar em hold, né, aí todo mundo dava uma lida lá na internet, olhava, hold é isso aqui, hold é isso. E muita gente se aventurou. Né? Muita gente se aventurou falando que era contador de holding e conhecedor da matéria holding, e abriu exatamente essas empresas assim, vou proteger seu patrimônio, né? E colocou ali dentro as holdings, né? E não fez tudo isso que você falou. Sim. Porque você abrir a holding ali, lançou os bens lá dentro do contrato social, tá bonito, tá certinho, né? Não fez as cláusulas de proteção, as cláusulas próprias, igual você citou, que eu nem sei falar os nomes direito, né? Mas impenhorabilidade, incomunicabilidade, né? Todas essas cláusulas. E agora não fez movimentação contábil direito, não fez, e agora tem que ser revisto. É o momento de ser revisto esses contratos. É o momento de estudar tudo isso e rever. Então, assim, eu acho importante esse nosso podcast hoje, que é até um alerta
nesse momento, porque vai ter uma mudança gigantesca, né? Sim. No Brasil, de 2026 para frente. Houve esse grande procura de holdings para serem abertas. Muitas foram abertas, né? E eu acho que o momento, pessoal, é de procurar os advogados especialistas em holding, as empresas especialistas em holding e fazer a revisão desses contratos. Sim. Vamos fazer a revisão desses contratos, vamos ver o que realmente tem ali, se eles estão adequados nas holdings, nessas cláusulas próprias. Né? O momento é esse. E outra coisa, igual o doutor falou, né? Fez a integralização do capital ali, mas não abriu o processo de isenção, imunidade. Na prefeitura. E agora? Né? A prefeitura já tem conhecimento, que a junta comercial informa a prefeitura, o cartório, né, informa, né? Sim. Então, e agora? Né? Tirou do imóvel ali, tirou da pessoa física, passou a pessoa jurídica. Não, e uma questão simples, KENAI da empresa. KENAI é o que influencia em tudo, né? Então, empresa operacional, a gente sabe, dependendo do KENAI, ele muda a tabela da alíquota que ele tá, né, e tal. Com hold, se você colocar lá que tem gestão de aluguéis próprios, compra e venda de imóveis, tudo isso, não é hold. Acabou, gente. Acabou. Você hoje não tem imunidade nisso. Nós temos um processo rodando hoje no STJ que está a favor do contribuinte, que é mesmo essas empresas tendo aluguéis e compra e venda de imóveis, ela faz jus à imunidade. Que é algo que o artigo 156 da nossa Constituição fala que não. Só que hoje nós estamos tendo essa discussão e está 3-0 a favor do contribuinte. Só que um dos ministros pediu vista e só ano que vem para a gente saber como é que vai ser isso. Então, por enquanto, se você fizer isso, acabou, você não tem essa imunidade. Isso até o que você estava falando aqui, eu achei graça, me lembrou de um cliente ontem. O cliente ontem me ligou, que não sei o que, da reforma tributária, a gente falando desses contextos todo, né? Ele virou para mim e falou assim, então todo mundo vai falir? Você tá me terrorizando e não sei o que, não sei o que. Não é isso. Nós estamos querendo deixar claro que o momento agora é um momento oportuno para todo mundo avaliar, para todo mundo estudar o seu contrato, rever os contratos, rever essa posição patrimonial, rever esse posicionamento, pessoa física e pessoa jurídica. Porque daí sim dá para se adequar. Aí dá para que a gente possa trabalhar pensando numa redução da carga tributária, pensando numa melhor redução forma. Não é sonegação, né? Não é, exatamente. Isso. Redução não é sonegação. É uma forma de você se organizar e trabalhar corretamente. Porque imposto todo mundo vai pagar. Mas vão pagar da forma correta. Hoje, vão continuar pagando, né? E outra, como a gente vai passar por uma fase de adaptação, né, dessa reforma tributária, então vai ser uma fase longa de adaptação aí para todas as empresas. Esse é o momento de fazer regularizações. Né? Então, claro que vai ter uma fiscalização em cima de tudo, né, que já está tendo e tal, mas como a gente está passando por uma fase de adaptação, é a melhor hora para poder regularizar a sua empresa. Exato. A empresa, por isso que eu estou dizendo. Procure os escritórios especializados nessa área, procure os seus advogados e vamos trabalhar, vamos corrigir aí, ver se tem alguma falha. Né? O momento é esse. Né? Então, assim, eu estou vendo aí, eu estou vendo que nós já estamos para o final, né? Sim. Mas eu estou... a holding, ela é mais uma ferramenta, né? Claro. Mais uma ferramenta estrutural, de gestão, né, fiscal, contábil, e ela não substitui a contabilidade, a parte societária, a parte jurídica, a parte fiscal, nada, né? Ela é mais uma ferramenta para ser utilizada, de gestão. É uma ferramenta de gestão de atividade, de operação daquela família e de patrimônio.
Isso Então mesmo. é algo simples, digamos assim, né? Mas a forma de ser estruturada não é nem um pouco simples. Então aqui, agora é hora da gente dar o nosso adeus pro pessoal, falar Adeus, que até vai breve. ter o terceiro episódio. Quero agradecer aí o convite novamente, né? E assim, é sempre um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco do conhecimento sobre Hold, né? E sobre as atualizações também. Então, sempre que precisarem, eu estou à disposição. Isso aí. E eu espero que esse podcast, ele inspire as Exato. pessoas a tomar a decisão, né? E a começar a fazer o seu planejamento. Sim, Né? Sempre, tudo que você vai fazer na vida tem que ter planejamento. claro. Né? E nós, contadores, trabalhamos muito com isso, né? Com planejamento, Sim. os advogados. Então, pessoal, aproveite o momento, né? Mais uma vez, repetindo, vamos procurar as empresas especializadas, os escritórios especializados em hold e também aos advogados para que façam essa revisão, né? Nesse momento. E outra questão, se você está com medo de, vou ter um gasto elevado com isso, de fazer isso, vocês têm que ficar tranquilo, porque tudo é feito passo a passo. Então a gente vai saber, quando faz um planejamento, a gente vai saber quanto você vai gastar, quanto a sua empresa vai gastar. Antecedência. Com antecedência. Então a gente consegue fazer você se preparar e se programar para ter esse gasto. Então, tô com medo de gastar isso, é caro demais e tal. Não, a gente prepara você para ter esse tipo de gasto, para que lá no futuro você não tenha um gasto 80% maior. Exatamente. Então a pessoa que está com medo, assim, vou ter esse gasto, não, a gente vai fazendo passo a passo, justamente para preparar e a pessoa poder concluir todo esse tipo de planejamento. Exatamente. Muito inspirador esse podcast hoje. Sim. Né? Muito bom falar sobre holding, sobre empresas. Eu que agradeço. Né? Então, agradeço, doutor, pela presença aqui, certo? E que volte mais vezes para trazer essas informações para nós, que é de muita importância. O público agradece. Eu que né? agradeço a oportunidade. E aí, pessoal, teve alguma dúvida? Surgiu aquele clique assim, nossa, vocês estão falando a coisa, certa. Manda aí para nós, escreve, entre em contato, nos chama. Nós estamos à disposição para poder te atender, não é isso? E deixando claro que vai vir aí, terceiro episódio, né não? Exato, ainda mais que a matéria é muito importante, mexe com todos nós brasileiros, né? Tributário, sucessório, né? Planejamento, e aí vai. Então, pessoal, muito obrigado a vocês, estou esperando vocês na próxima segunda-feira. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, pessoal.